Aqualtune, Mariana Crioula e Zacimba Gaba. 3 mulheres protagonistas das suas trajetórias históricas que mostram que quilombo não é passado, quilombo é método, quilombo é jeito de fazer. Elas enfrentaram a violência, a captura, a escravidão e ainda assim escolheram a coragem, talvez porque elas não tiveram outra opção além de serem corajosas. As suas lutas, elas fazem delas literalmente heroínas. E é por isso que o nosso encontro de hoje é dedicado às nossas heroínas quilombolas. Durante os períodos pré-colonial e imperial, os quilombos eles foram muito mais do que um refúgio. O IBGE contou pra gente em 2022, inclusive vamos dizer que foi o primeiro censo que contou, né, a população quilombola. 2022. Que o Brasil tem 7.666 comunidades quilombolas, habitando 8.440 localidades e 25 estados, totalizando cerca de 1 milhão de pessoas. Volto a dizer, essa população ela só foi reconhecida como não sendo uma organização criminosa na Constituição de 88, mas o censo só contabilizou em 2022. A gente tem um gap enorme aí, né, que... Enfim, é mais uma vergonha para a lista de vergonhas desse país com a população negra. Foi o artigo 68, né, da Constituição que reconheceu esses territórios não como organização criminosa, mas como um espaço de resistência e de cidadania. E aí, hoje a gente pergunta o que significa para a população preta, ainda, depois de todas essas datas, esses marcos que a gente colocou aqui, ainda ter que lutar por território. Bom, a gente está no Julho das Pretas, celebração que, como eu já contei para vocês, no mundo é o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Aqui no Brasil é o Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E mais localmente, em Belo Horizonte, a gente tem o Dia da Dona Valdete da Silva Cordeiro, né, que criou Meninas de Sinhá, ali no Alto Vera Cruz, nos anos 90, um espaço para que mulheres pretas idosas celebrassem a sua existência. Então, esse videocast é uma celebração de todas que vieram antes de nós. Afinal de contas, a gente só é e a gente só tá aqui porque muitas resistiram para a gente poder chegar aqui. A história das mulheres homenageadas nos nossos episódios estão reunidas na primeira temporada da série infanto-juvenil de animação Heroínas Negras Brasileiras, realizada por meio do financiamento do Prodave TVs Públicas, FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine, e a série estreou em janeiro desse ano nos canais públicos brasileiros. Bom, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio, terceiro episódio do nosso programa Série Negras Heroínas. 4 encontros para revisitar as histórias silenciadas e entender que ferramentas políticas, o Estado permitiram que essas histórias chegassem ou não chegassem até aqui e como que a gente estivesse contando elas hoje falando que foram mulheres silenciadas na história. Você já deve ter visto, né, nos episódios anteriores aqui no YouTube ou nas suas plataformas de áudio favorita. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, não adianta nada assistindo, se inscrever, entendeu? Não vai entregar para mais gente. Eu sou a Lívia Teodoro, patroa mesmo nas redes sociais. Eu apresento esse podcast e crio conteúdo pra internet, contando a história de um jeito diferente do que você tá acostumado e acostumada a escutar. E aí vamos à parte técnica da coisa, né? Que esse projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, por meio da Secretaria e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. E nesse episódio, a nossa conversa tá dedicada a heroínas quilombolas. Falei pra caramba e tá na hora da gente finalmente apresentar as nossas 2 convidadas. Mulheres comprometidas com a luta dos quilombos no Brasil. Sejam muito, muito bem-vindas. Ao longo da nossa conversa, a gente vai mergulhar nas trajetórias de vocês e entender como que essas histórias dessas mulheres que eu citei aqui no começo dialogam com as nossas também dialogam com as delas, né? Às vezes a gente reconstrói o tempo, porque a gente teve tanto tempo roubado, então a gente reconstrói o tempo também entrando na história dessas mulheres. Para falar de tempo, eu faço um convite para vocês olhar o tempo por essa lente de potência, que ele afasta, mas ele também aproxima. Nego Bispo deixou esse recado pra gente. A gente é começo, meio e começo. A gente não aceita mais ser final.
de história nenhuma. Então, a nossa convidada de hoje é uma mulher quilombola do século XXI. Liderança do terreiro, liderança comunitária, mobilizadora cultural. A Makota Cássia é mestre dos saberes tradicionais e liderança quilombola com atuação reconhecida nas defesas desses povos. E dos povos de terreiro, né? Como território ancestral, acolhimento, cuidado, resistência e produção de vida. Se eu falar algum nome errado, Makota, pode me corrigir, tá? Por favor. Integrante, uma das referências do quilombo Manzo Gungu Kayango, falei certo? Ungunzo Kayango. Em Belo Horizonte, construiu sua trajetória articulando espiritualidade, cultura e incidência política. É proprietária da Camutue Consultoria Étnica Limitada, depois eu vou querer que você conte um pouquinho pra gente, e diretora da Federação Quilombola de Minas Gerais, Ngolo. Falei certo agora? Uhum. Tá vendo? Até o final fala tudo certo. E membro do Conselho Deliberativo da WWF, do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, do Ministério do Meio Ambiente. Mulher, você faz coisa pra caramba! Makota, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço demais o convite. Esse faz coisa pra caramba. Eu acho que é muito da nossa própria identidade, né? Nós, mulheres negras, a gente faz muita coisa pra caramba e é muito ao mesmo tempo. Sim. Então, é um pouco isso. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra poder estar aqui, inclusive falando de um lugar que eu me sinto muita vontade, que é o Quilombo, e também trazendo aí a referência dessas mulheres, essas negras heroínas, que são protagonistas da nossa própria identidade. Ai, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. E aqui no Heroínas a gente não economiza, né? Já que nós vamos falar de mulher forte, mulher que faz coisa pra caramba, então vamos juntar várias. Então, hoje, eu apresento ela, que é liderança no Quilombo Família Matias, mãe de 4 filhos, professora de educação infantil, coordenadora pedagógica da Escola de Educação Integral Paulo Mendes Campos, especialista em artes visuais, educadora e empreendedora, mestre quilombola pela Federação do Quilombo Ngolo. Falei certo? Falou. Olha aí, gente! É Ked, essa homem, a bênção. Achei. Muito obrigada pela presença, Luciana Matias. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, principalmente com a minha irmã Makota Cássia, pessoa que contribuiu muito para que eu chegasse até aqui no processo de reconhecimento desse lugar enquanto liderança quilombola. E eu acredito que vai ser uma boa troca. Ai, que bom, gente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Então, já vamos começando. A senhora nasceu dentro de um quilombo. Sim. O que isso representa dentro da sua identidade? Assim, se a senhora pudesse definir com uma explicação rápida, não precisa ser rápida na resposta, mas uma explicação objetiva, o que isso define na sua identidade? Eu acho que define muito a resiliência. O enfrentamento e resumo isso na resistência mesmo. Acho que essa é a definição, resistência. E é uma resistência contínua, né? Porque é resistir internamente, porque uma comunidade ela vai ter as suas batalhas internas para travar, e externo, né? Eu sei que o Manzo, por exemplo, que é um quilombo que existe em Belo Horizonte, ele luta para se sustentar, inclusive contra uma grande mineradora que está ali em cima, no cangote de vocês. E vários outros quilombos aqui de Belo Horizonte. O quilombo ser urbano faz com que grandes empresas estejam ali o tempo todo em cima de vocês. Como que é isso? Como que esse quilombo resiste e se sustenta? Então, Nívia, isso é um grande desafio. Hoje eu posso dizer que o Manzo, na verdade, ele é responsável por toda uma organização social, pelo fato dele ser ali, né, uma grande potência na defesa da Serra do Curral, e a gente está falando aqui no município de Belo Horizonte. Mas eu acho que isso também torna o Manzo uma referência para os outros quilombos que estão enfrentando toda essa especulação, vamos falar assim, não só imobiliária, mas também essa necessidade de extrair, né, as nossas riquezas minerais, que está ainda preservado dentro dos territórios quilombolas, justamente pelo modo desses territórios se organizar de uma forma histórica. E aí eu acredito que o Manzo hoje, ou estar no Manzo hoje, ou lutar pelo Manzo hoje, me torna de fato uma pessoa comprometida
com a população negra, sabe? Não é necessariamente só os quilombos. Quando a gente se torna, né, Lu, quilombos urbanos, a gente acaba se comprometendo com toda a organização ou da garantia de vida segura, comunitária, compartilhada com a população preta. E aí esse é o nosso maior desafio, é fazer com que as nossas pautas ou as nossas organizações, nosso modo de viver quilombo, ele consiga chegar nesses territórios que a gente pode até dizer, né, quilombos do século XXI, favelas, ocupações, esse modelo de organização onde a maior parte dessa população é preta. Então, é um grande desafio mesmo, mas, ao mesmo tempo, me torna uma pessoa importante, com significado, né, nesse mundo. A gente tem que vir para o mundo para contribuir, não só para extrair. Eu acho que é fundamental. Fundamental, principalmente quando a gente pensa que, para as populações urbanas, a ideia de quilombo é um negócio lá longe, escondido, no meio do nada, assim. E saber que a gente tem um quilombo urbano que luta, né? Todos os quilombos são de luta, mas tão envolvido, inclusive, né? Nessas lutas que são tão cotidianas para nós, acho que deixa a coisa mais próxima, né? E quando a gente fala de quilombo, histórias de quilombo, eu sou professora de história. Quando a gente fala de história, quando a gente fala de quilombo, quando a gente fala de Palmares, a gente lembra Zumbi. Isso. E não é ruim que esse nome seja lembrado, muito pelo contrário, a gente precisa sempre reforçar. Mas a gente tem a Aqualtune, que era um nome tão forte quanto, tão representativo quanto, mas quando a gente conta a história, infelizmente, a gente coloca o nome dos homens na frente. A gente sabe toda a problemática racial que tem, mas os homens estão vindo primeiro. Me conta, além de ser uma referência, o que essa figura inspira para a senhora e o que na prática muda quando a gente reconhece uma liderança feminina certificando um território? Então, eu venho de uma comunidade quilombola que ela se firma, né, pela espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, eu falo que a única presença paterna que a gente teve na nossa comunidade foi a mediunidade, a espiritualidade da minha mãe. Então, eu venho de uma comunidade que ela foi firmada por mulheres. Então, assim, a minha comunidade, hoje a gente está reconstruindo essa história, então a gente pode dizer que a minha comunidade, ela surge em Ouro Preto por 3 mulheres negras, e a partir de lá essa família migra para Belo Horizonte, e aqui ela reafirma a sua territorialidade numa outra geração, 3 gerações depois, né, essas mulheres, elas começam, então, a partir da minha mãe, ela começa a se organizar novamente essa comunidade, esse quilombo. E aí, isso já é na década de 70. E eu acho que isso é uma grande diferença, porque quando você nasce dentro de um quilombo, você é criado dentro de um quilombo, essas mulheres, elas são as nossas referências. Elas não se apagam, elas são apagadas quando você vai, por exemplo, acessar o conhecimento fora do quilombo. Né? No conhecimento fora do quilombo, a gente pode dizer, né, nessa educação formal, essas mulheres não aparecem, porque nós temos um modelo também de educação, de conhecimento muito patriarcal. Exatamente. Então, eles precisam sempre reafirmar, inclusive até mesmo para a nossa história, que essas mulheres não existiram. E aí trazem, né, a grande referência de Zumbi, como se fosse Zumbi sozinho organizando Gangazumba. Até Gangazumba a gente ouve dentro da história quilombola, mas a gente não ouve a Aqualtune, a gente não, pouco sabe, todo mundo sabe muito sobre Dandara, mas todo mundo pergunta, quem foi Dandara? Mulher de Zumbi? Não, exatamente, não foi Dandara, mulher de Zumbi. Dandara foi uma guerreira também, que defendeu ali e colocou seu corpo na luta. E a Aqualtune é essa grande referência que nós temos do Quilombo de Palmares como uma consultora, né? Ela que tomava as decisões. E também, estrategista. Sim, muito estrategista, cuidadora, acolhedora. E então ela era a grande conselheira. Zumbi organizava todo o seu movimento de luta
Mas antes disso, quem ditava para ele todas as orientações e estratégias de luta para poder também, até os ensinamentos que a gente pode dizer, né, eu estava lendo sobre a Qualtume, ela ensinava Zumbi a escuta para poder ele ficar atento a passos, como que era um passo descalço, como que era um passo calçado, né, porque era a diferença, porque as guardas, né, elas calçavam, os escravizados não, então isso muda o som. Então ela ensinava toda essa sensibilidade, né, para Zumbi poder ficar atento. Sim. E assim ele fazer o seu posicionamento na luta. E assim a gente tem, e no Quilombo essa história que falava muito pra gente, a gente foi criado assim, dizendo, olha, tem a Qualtume, fica atento a Qualtume, por exemplo, ela que trabalhava o processo da escuta, então a gente desperta, por isso que a comunidade tem muito esse lugar da escuta, e a escuta coletiva, eu acho que isso é um dos ensinamentos de Qualtume mesmo, sabe? Porque o Quilombo de Palmares, ele foi para mim, e eu acho que para várias outras pessoas que acessam a história de Palmares, uma referência de uma sociedade organizada, né, mas de forma coletiva. Uhum. Então, é um pouco isso. Eu não sabia dessa história dos passos calçados e dos passos descalços. Sim. Achei fantástico, gente. Estratégia é isso, né? Achei muito legal. Isso que a gente estava falando, de entender o Quilombo como um espaço urbano, e isso não faz um Quilombo deixar de ser Quilombo. Acho muito importante a gente marcar isso também. A Mariana Crioula, ela liderou um Quilombo no século XIX, num Quilombo, uma revolta numa região cafeeira no estado do Rio de Janeiro. No meio de todo mundo, no meio da galera. O que significa para a senhora, assim, liderar, ser uma líder de um Quilombo publicamente, no meio de uma galera toda, pensando que hoje Quilombo é um território reconhecido pelo Estado, assim, certificado, esse espaço aqui é dessa galera, pensando que, inclusive, nós tivemos nos últimos anos, né, um aumento da certificação de terras quilombolas e etc. O que significa ser essa mulher liderando publicamente um território urbano e agora reconhecido pelo governo, assim, pelo Estado? Assim, a gente ainda não alcançou, a gente está falando de uma legislação que ela inicia lá em 88. E até hoje a gente está aqui agora, por exemplo, com consenso, dizendo de uma forma que a gente ainda desconfia quantos somos. E Sim. A gente sabe que numa população onde a maior parte dessa sociedade é negra, e se é negra, ela descende. A gente também tem que contar não só os quilombos aquilombados, mas a gente também tem que começar a identificar quem são os nossos quilombos que migraram para a cidade, os descendentes quilombolas. A identidade quilombola, ela não se firma somente dentro do território, ela tem vínculos afetivos e vínculos consanguíneos, e isso a história ainda precisa nos devolver. Então, e quando a gente está falando também de quilombos urbanos, nós estamos apagando uma questão muito importante, porque os quilombos, na verdade, eles se tornam urbanos devido à colonização, né? Então, se a gente for olhar... Não foi o quilombo que se moveu, foram as pessoas que chegaram. A cidade cresce, né? E acaba ocupando os territórios quilombolas. Belo Horizonte mesmo, a gente pode dizer que ela foi toda planejada a partir de um território quilombola. Se a gente for pegar ali o centro, a referência, por exemplo, colonial daquela cidade, que é a Praça da Liberdade, a gente pode dizer que ali tinha uma mulher negra e que trazia todos os rituais, toda a sua cultura, o seu modo de organizar quilombola. Mas aí... E que foi super demonizada na história, né? Foi colocada como um monstro mítico da cidade. Sim, e aí a gente começa, então, a conhecer, né, a história quilombola da tentativa de apagamento. E aí nós mesmos, a gente pode dizer, o Quilombo Manso, a gente migrou de Ouro Preto no período da ditadura, a gente tem que entender isso. Então, por que esses quilombos começaram a ser remanejados de um lado para o outro? E quando você vai, por exemplo, contar a história de por que foi que nós chegamos aqui, existe um processo de fuga. Então, a gente precisa estar sempre interligando essa questão
de pensar quilombos a partir, não do território, mas a partir da identidade preta desse país. E assim a gente vai tentando reafirmar essa necessidade de todo dia fazer ações como essas que nós estamos aqui promovendo, para que as pessoas possam ter acesso mesmo às informações de uma forma mais leal, né, com a própria história desse país. Então, para mim, eu acho que quilombo, quilombos urbanos, quilombos rurais, a gente tem até essa questão, né, Lu? A Luciana mesmo, a gente fala, não tem quilombo urbano, não tem quilombo rural, tem quilombo, porque se a gente ficar tentando regionalizar os quilombos, a gente começa também a dizer, não, ali é um quilombo de verdade, aqui não é um quilombo de verdade. Exatamente. Por quê? Porque os quilombos rurais, eles têm um outro modo de se organizar, porque eles ainda têm acesso à terra. Né? A disputa deles está ali pelo direito de proteger aquele território. Nós aqui, nós temos... E geralmente, a disputa desses quilombos colocam eles contra outros que a gente chama de poceiros, porque... Nossa, tanta história que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar cutucando coisas que eu acho que não seria bom, porque a gente... É outro programa, a gente desdobra outro programa. Eu acho que é um outro programa. Porque na distribuição de terra, por exemplo, os quilombos surgem na distribuição de terras, quando começa, então, a organizar a distribuição de terra e a população preta fica sem. Elas criam-se até outras dificuldades para que a gente pudesse ter acesso à terra. Então, quando a gente... E até hoje, Sim. A gente pode falar que nós vivemos num país que preto não tem terra, Sim. preto não tem título. Sim. E aí quando a gente vai... Até na favela, quando estamos ali organizando onde que está o manso, eles falam, a terra é do Estado. Eu falo, mas quem deu o Estado? O Estado comprou na mão de quem? Porque quem levantou isso aqui? Qual é a história que o Estado tem que chegou até aqui com essa propriedade? Nós temos uma história e podemos reafirmar. A gente se reuniu e se reorganizou com os povos indígenas para que eles pudessem permitir que a gente acessasse essas terras. Mas o Estado não, o Estado veio com apropriação. Sim. E aí eu acho que a questão, né, da luta pela terra, da luta pela identidade, da luta pela popularidade, por esse pertencimento, é uma luta que a gente precisa sustentar todos os dias. A gente precisa colocar isso. Eu falo que quando eu acordo, eu não olho para espelho. Eu tenho essa questão. Desde criança, eu não olho para espelho, porque eu preciso olhar para as mulheres da minha comunidade e me espelhar a partir delas. Então, se eu acho uma que não está bem arrumada, é algo que eu preciso me organizar no meu processo de luta para poder me posicionar diante delas e, assim, eu conseguir admirá-la, sabe? Então, isso... Não é um quilombo urbano, não é um quilombo rural, isso é um quilombo. Sim. A senhora está falando do processo de migração da sua família, do quilombo, da formação e etc. Além disso, o que a senhora acha que são os desafios que vão ficando para os seus mais novos? Porque a senhora herdou desafios das suas mais velhas, das que vieram antes, e... A gente queria que fosse diferente, mas infelizmente ainda tem muita coisa que, como a senhora já disse, a Constituição de 88 disse um monte de coisa que até hoje não está implementada. Não. Quais são esses desafios que a senhora acha que ficam para os mais novos e para as mais novas? O desafio que eu acredito que fica para as mais novas é cuidar da identidade do patrimônio e não perder esse vínculo. Entender que nós temos um modelo de sociedade, inclusive honrando essas mulheres que a gente está homenageando agora, essas negras heroínas, buscando a história, né, e como que foi o enfrentamento que elas se colocaram ali. Pensando, por exemplo, a gente precisa fazer retomadas. Nós precisamos retomar, porque ninguém vai dar nós, nem os números de quantos nós somos, não vai dar com muita facilidade.
fazer reparação a partir do seu próprio território. Eu acho que isso fica para os mais novos. Para as mais velhas, eu acho que eu, por exemplo, né, é a garantia do matriarcado. Nós vivemos numa sociedade onde que nós estamos vendo aí o número crescente da violência, de feminicídio, e principalmente esse feminicídio, ele tem cor, ele tem gênero e ele tem território. E eu acho que a gente precisa mudar o nosso, a nossa organização, né? Eu acho que para as mais velhas é dar as mãos de verdade, mas não é nenhuma soltar a mão da outra, não. É a gente caminhar junto, enfrentar junto e fazer mudanças juntas. Então, eu estava até comentando com minhas filhas, a gente tem muito esse momento reflexivo, assim, de o que está acontecendo no mundo, sabe, que a gente não pode deixar que chegue aqui. E a gente tem visto isso mesmo, a ausência, né, dessa irmandade, né, de mulheres. Nós, mulheres, por exemplo, mulheres quilombolas, nós nos organizamos para poder cuidar de todo um povo preto. A gente não quer saber o gênero. Nosso compromisso é com a vida preta. E eu acho que isso tem que estar fora do quilombo também. A gente precisa voltar a cuidar do nosso povo. Porque no quilombo a gente garante a longevidade, a gente garante passar por todos esses ciclos, desde a primeira infância até o matriarcado. E eu acho que, por matriarcado, e eu falo de outros quilombos também, que a gente está vendo que essa identidade ou essas referências dessas mulheres quilombolas. A gente tem aí a Quatume, que era uma grande conselheira, uma cuidadora, fazia remédio, cuidava de feridas, inclusive recebia os homens feridos. E a gente precisa olhar para os nossos homens e entender que eles estão feridos. Nós estamos vivendo uma guerra violenta que estão matando, se não estão matando, estão encarcerando, não está deixando os nossos homens se posicionar enquanto homens, porque eles acabam sendo interrompidos até os 35 anos de vida. Então, a gente precisa mudar isso. E a gente vai mudar isso buscando essas referências que essas mulheres fizeram e fizeram enfrentamento também. Os enfrentamentos quilombola, eles não foram organizados pelas mulheres simplesmente para poder fugir de um processo escravagista. Eles foram também para reorganizar a sua própria sociedade, para poder reorganizar a sua independência, a sua autonomia enquanto coletivo. Sabe? E eu acho que para os mais velhos, eu acredito que fica essa retomada, né, de posicionamento, de retomada de decisões para que a gente possa, de fato, assumir a nossa lideranças, né, nomear as nossas lideranças comunitárias e voltar de novo a isso mesmo, identificar as nossas lideranças comunitárias, articular isso entre outros territórios, e assim eu vou até avançar aqui, mas assim a gente derruba de fato esse colonialismo, esse patriarcado, e a gente contracoloniza, né, trazendo aí Nego Bispo, mas ao mesmo tempo também Makota Waldina, que para mim é uma grande inspiração. A gente afroabetiza, né, toda essa sociedade e protege o nosso povo preto, né, de todas essas maldades, a gente pode falar assim, ingratidão. Eu acho que é isso. Lindíssimo, irretocável. Eu tô ouvindo a senhora falar e pensando numa coisa, tem um teórico, que é o Fanon, que ele fala que meninos negros dificilmente desenvolvem a tal da síndrome de Édipo, porque o Estado tira dos pais negros. Primeiro que eles tiram os pais, né? Pra começar. Mas os pais que ainda estão lá, o Estado tira dos pais essa autoridade. Porque a síndrome de Édipo é mais ou menos você se apaixonar pela autoridade que aquele homem tem pela sua mãe. E o Estado tira completamente essa autoridade do homem negro, né? E aí, a estrutura do quilombo, as estruturas pretas serem matriarcais, serem matrilineares, faz com que essa ordem colonialista e patriarcal meio que dê um bug também na hora que ela encontra uma estrutura de um quilombo, que seja uma estrutura originária, se é que eu posso usar essa palavra. Porque a ordem das coisas pra gente, desde o começo, é outra.
a escuta, o ouvir dessa mulher, olha, a diferença dos passos, você cria uma estrutura que por si só, ela já nasce diferente, né? Bom, chegou a hora do nosso quadro Raiz e Rumo, onde a multiartista Jana Moore entrelaça a palavra, a resistência e a memória. Em cada episódio, vocês já sabem, eu já contei, ela presta uma homenagem poética em diversas linguagens a uma mulher que encarna o espírito da nossa conversa de hoje. Hoje, a reverência é para uma liderança quilombola, que a vida foi dedicada à defesa da terra, da comunidade e da continuidade do nosso povo. Deixa eu te contar uma história. A história de Bernadette. Ela sabia o nome de cada criança da comunidade. Sabia quem estava precisando de cesta básica, quem tinha perdido parente, quem estava desanimado da luta. Ela sabia que Quilombo não é só território, é memória em pé. Nasceu na Bahia e cresceu entendendo que terra não é só pedaço de chão, é direito, herança, sobrevivência. Virou liderança quilombola, mãe, articuladora política, guardiã de gente. O nome dela começou a circular junto com as denúncias: grilagem, ameaça, conflito fundiário, tráfico de drogas, mas ela não recuou. Mãe Bernadette Pacífico. Defendia a regularização dos territórios e cobrava a proteção do Estado. Falava com firmeza e com a calma de quem sabe exatamente o que está defendendo. Ela já tinha visto a violência de perto. Já tinha enterrado um filho assassinado. Mesmo assim, continuou. Porque quando uma mulher negra assume a linha de frente, ela sabe o tamanho do risco. Mas sabe também o tamanho da ausência se ela sair. Em agosto de 2023, homens armados invadiram sua casa no quilombo Pitanga dos Palmares. E o Brasil perdeu mais uma liderança quilombola para a violência que insiste em silenciar quem protege a terra. Mas ideias não morrem. Em cada jovem que continua na associação, em cada mulher que assume uma reunião, em cada território que resiste, o nome dela é semente. E quando uma mulher negra defende o próprio chão, ela não está falando só de terra. Ela está falando de futuro. Agora me diz, quanto custa no Brasil uma mulher negra defender o direito de existir? O nome dela é Mãe Bernadette. Essa homenagem, ela nos lembra a força da Mãe Bernadette Pacífico e da importância da luta quilombola no Brasil. E aí, a gente se volta para Luciana. Luciana, Mãe Bernadette dizia que quilombo é memória em pé. O que a gente ainda precisa mudar para que os territórios quilombolas sejam realmente respeitados e a memória que eles preservam seja respeitada? Eu penso que é abrir para uma escuta mais sincera. Porque a cidade cresceu em torno dos quilombos. Nós Sim. sempre estivemos aqui. Uhum. E quando nós nos manifestamos, né, principalmente nos nossos modos de vida, a gente não grita, a gente sussurra. E por esse sussurrar, a escuta ela não está aberta. Os nossos modos de vida são modos de vida muito diferentes. Então, quando a gente bebe uma água, a gente sabe que há uma ancestralidade que faz parte da gente. A minha família, ela é uma família que foi escravizada pelo Mosteiro de Macaúbas. E por ter sido escravizada pelo Mosteiro de Macaúbas, há muito de uma religiosidade cristã ainda muito presente. Então, nós temos nos nossos núcleos familiares a questão da espiritualidade de uma forma muito diversa. Então, nos núcleos que nós temos, né, onde a matriz africana ela se faz mais presente, aonde se assumiu, né, assumir essa ancestralidade, porque até então nos foi negado, não nos foi permitido assumir desde sempre essa espiritualidade.
Então, nesse momento em que a gente fala, né, sobre esse sussurro, porque o tambor também é um sussurro. Uhum. O tambor não grita. Quem grita são os outros, é a cidade que grita, é a cidade que é barulhenta. Sim. Né? É a cidade que é barulhenta. Então, os nossos modos de vida, eu acredito que eles têm muito a ensinar novas formas de conviver e viver, sabe? Coletivamente. Quando você fala de retomada, né, da religiosidade, da espiritualidade, eu fico pensando que também às vezes é tomar posse. Porque ainda que essas pessoas, que uma parte da família, enfim, que uma parte de nós não reivindique, vai estar lá. Se você vai tomar posse ou se você não vai, aí é uma escolha, livre-arbítrio, lá. Mas vai estar lá. Porque veio de algum lugar, né? Existe uma história ali. Aproveita e conta pra gente, qual que é a história do Quilombo Família Matias? O Quilombo Família Matias, ele veio, né, assim, nossa ancestralidade, ela veio da fazenda de Macaúbas, que era mesmo distrito ali de Santa Luzia, e com a expansão ferroviária, os meus ancestrais migraram, né, para Belo Horizonte para ajudar na construção da cidade. E isso foi na década de 20. Então, nós estamos ali em Santa Teresa, de registro, vai completar 103 anos. E foi a partir disso, né, meu tio Martinho, ele comprou esses pedaços de terra, e o nosso quilombo foi um dos quilombos que mais andou por Belo Horizonte. Então, a gente tem um contexto de quilombo expandido. A nossa matriarca, que fez a passagem agora em dezembro, ela chegou no território quando ela tinha 10 dias. E ela fez a passagem com 97 anos. Mas as histórias que ela, né, e as nossas outras matriarcas contam, o quilombo ele era muito maior. Elas falam que elas não conseguem ter a dimensão assim como uma divisão, mas elas falavam assim, o seu tio comprou aqui, tinha lá no final da Eurita, que tinha na Mármore e que tinha na Sagrada Família. E aí quando a gente pega, porque assim, não foi desde sempre que a nossa família se assumiu enquanto povo quilombola. Foi a partir das violências impostas pela cidade que nós nos declaramos quilombolas. E a partir do reconhecimento, a partir da história de outros quilombos, que foi como aconteceu comigo, a partir de uma pesquisa que eu estava participando junto com outras lideranças quilombolas. Eu acho interessante porque Macota falou disso, né? Desse censo. O número, ele com certeza é muito menor, a gente sabe disso, mas tanto as violências quanto o saber que essa pessoa que se reconheceu, isso vai puxando. Talvez o próximo censo em que isso seja medido, a gente tenha um aumento que as pessoas vão dizer, nossa, mas como assim tanta gente? Não é. É porque a gente precisa até de tempo para entender quem que a gente é e como que a gente deve se identificar. Exatamente. Quando nós quilombolas, lideranças quilombolas, nós afirmamos que Minas Gerais é um estado quilombola, é justamente por conta dessas outras histórias que a gente vai capturando, né, por conta de outras narrativas e que essas narrativas, elas não constam nos livros. Elas não estão presentes na escola. E é onde os nossos corpos também não se sentem representados. A história é branca, né? Totalmente. O dicionário é branco. Só tem palavras brancas, como é que vão falar da gente? Totalmente. Eu acho que o processo de reconhecimento, mas principalmente o processo de... a nossa história é oral. Os livros, as histórias não estão no livro por racismo, mas a base e os fundamentos da nossa história, a maioria é uma história oral. É importante que a gente continue falando exatamente para as pessoas se reconhecerem. Às vezes você conta uma história e alguém fala assim, nossa, uma foto lá em casa de um espaço, eu acho que eu conheci, meu avô conheceu fulano. Gente, isso rola demais. A minha família é muito antiga no bairro, né? Então, minha avó paterna era meio que referência das pessoas, assim. Todo mundo conhecia. Preciso de um chá, vai na casa buscar, não sei o quê. E aí fica, eu tenho uma foto lá em casa que tem
primos distante do seu pai, pequenininho. E aí a gente vai descobrindo que os espaços eram muito maiores e que, de fato, o colonialismo é que foi entrando para dentro pros nossos espaços e diminuindo o espaço que a gente ocupa. E, Lívia, eu penso que é muito importante a gente frisar, quando a gente fala sobre a questão da oralidade, que a oralidade ela foi uma tecnologia de guerra, né? Porque a escrita começou em África. E Sim. quando os povos, né, vieram, né, e se organizaram aqui no Brasil enquanto povos em diáspora, a escrita, não deixar coisas escritas, também foi uma tecnologia, foi uma estratégia. Então, assim, é muito importante que a gente fale isso, porque a escola, ela pormenoriza a oralidade, né? É como se fosse uma ciência menor, um aprendizado menor. E nós, enquanto pessoas pretas, nós sabemos o quanto que isso era uma estratégia para a nossa sobrevivência, né? Sim, e mais do que isso, o fato de termos sido sequestrados de maneira muito plural, muito diversa, vários povos falando várias línguas, vários idiomas, escrevendo de várias maneiras, é um outro fator que influencia no fato da gente ter perpetuado a nossa história através da oralidade. Porque muitos segredos, inclusive, eles só se mantiveram segredos porque estavam sendo falados de maneira muito específica, né? Gosto de marcar isso, é importante. A oralidade é uma tecnologia tal qual todas as outras tecnologias. E como que foi o processo de reconhecimento, então? Aí você me disse que foi um reconhecimento tardio, se é que a gente pode usar essa palavra, depois de luta, violência, e como que foi o fechamento, assim, desse quilombo no Santa Teresa? O primeiro reconhecimento, ele se deu, assim, na minha infância, quando eu assisti, junto com meu pai, um filme de quilombo, e a organização imagética do filme era muito circular, as casas muito uma ao lado da outra. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, a gente é quilombo, né? Porque a nossa casa lá no terreiro, as casas são todas umas próximas à outra, de forma circular. E eu lembro também na minha infância que às vezes algum colega, ou até primos, né, da parte da minha mãe, quando chegavam lá em casa, eles perguntavam, vocês passam todos por dentro da mesma casa? É uma porta só? Como se fosse um caracol? Justamente por conta dessa organização circular. Mas em 2017 nós sofremos uma grande violência, que foi quando os meus pais foram desterritorializados, a partir do momento que nós fizemos uma obra. Essa obra foi embargada assim, de uma forma assim, que eu nunca vi acontecer. Santa Teresa, ela está numa organização no plano diretor, e na década de 90 a especulação imobiliária veio com tudo. Então, assim, ou você constrói a casa na tora.com, ou você não. Ou simplesmente então, não. Simples assim, ou então você paga. Então, assim, a gente não tinha essa alternativa. Sim. E aí nós participávamos de uma pesquisa onde estava a Macota Cássia, a Glaucia, que é a liderança no Quilombo Souza. E no momento que a Macota Cássia começou a contar a história dela, das violências que o Quilombo Manzo passou, eu falei assim, gente, mas... Conheço essa história. Essa história que ela está contando é exatamente a minha história. E aí, assim, eu fechei o microfone, porque essa pesquisa, ela se deu na época da pandemia. Então, fechei o microfone, mas não fechei a câmera e comecei a chorar, aquela coisa toda. E aí, as meninas, que a gente se chama assim, né? As meninas pediram para parar e para que eu pudesse falar, por que você tá chorando e tal, o que tá acontecendo? E aí, eu falei assim, eu tô ouvindo a Cássia, eu tô ouvindo a minha história. E aí, a Macota Cássia pede para que eu conte a minha história. E aí, na hora que eu começo a contar a minha história, aí fica ela... E a Glaucia, Lu, você é quilombo, a gente tem que fazer seu reconhecimento, não sei o quê. E aí nós começamos a fazer o reconhecimento. E aí essa busca pela nossa história, né? Então, por exemplo, quando você pergunta para a Cássia sobre a questão dessas outras lideranças, a gente teve sempre que fazer essa retomada, ela é uma busca da nossa história que não está escrita.
Sim. Né, eu mesma, eu tive que ir em Santa Luzia, eu tive que ir no Mosteiro, eu tive que vasculhar várias coisas para que eu pudesse achar a minha ancestralidade, achar parentes, assim, o Quilombo Matias, ele tem laço consanguíneo com o Quilombo de Pinhões. E os nossos quilombos, eles são esses territórios aonde os laços de ancestralidade, eles alcançam laços que a gente ainda não consegue descrever, Mensurar. né? Não conseguimos descrever. Isso. A nossa história, a gente se acostumou tanto com o fato de a gente ter uma história que foi silenciada a cada passo, que quando a gente começa a fazer essa descoberta, né, vai andando para trás da nossa árvore genealógica, acho que a gente até se assusta com que a gente, porque é difícil descobrir. Então, quando você supera todas essas dificuldades e acha, você fica, meu Deus, será que é verdade? Porque é muito longe da nossa realidade, saber onde estão essas coisas. Sim. E pra gente isso é grandioso, sabe? E aí essas vozes, elas estarem ecoando, principalmente agora no século XXI, em meio a tantas outras tecnologias, porque assim, o que as pessoas entendem, né, como tecnologia é só o que coloca na tomada, mas a gente entende tecnologia ou outras coisas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou neta de lavadeira. Eu adoro ver meu varal com as roupas de terreiro, tudo branquinha, tudo quarada. Porque isso é uma tecnologia. Sim. Eu aprendi a fazer isso, foi dentro de casa. Sim. E a gente tem que continuar ensinando, porque senão daqui a pouco ninguém sabe tirar um dedé de uma roupa. Sabe fazer isso. Sabe? Então, essas tecnologias, assim, eu, enquanto professora, dentro de sala de aula, eu levo o meu quilombo para a sala de aula. Então, nós não somos personagens. Sim. Então, assim, nós somos lideranças no nosso quilombo em qualquer chão que a gente pisar. Em qualquer chão que a gente pisar. E eu penso que essa é uma responsabilidade e é o que nós, enquanto lideranças quilombolas, nós estamos passando, né, para os nossos mais novos e para as nossas mais novas. Que elas e que eles não abaixem a cabeça, porque eles são lideranças quilombolas aonde eles pisarem. Sim. Né? Então, assim, eu penso que quando a gente ouve essas nossas histórias de Zumbi, de Aquatune, e de Dandara, e de tantos outros e outras, a gente se reconhece nessas histórias, porque hoje nós continuamos não somente a fazer Palmares, que é a nossa grande referência, mas a gente continua fazendo Matias, a gente faz Manzo, Mangueiras, Souza, Carolinos, Luizes, em qualquer chão que a gente pisar. Sim, não é uma roupa que a gente veste, é uma coisa que a gente é. A Mariana Crioula, ela organizou uma resistência numa época em que o café sustentava, né, a escravidão. Eu tô ouvindo vocês duas falarem e você acha que o café que sustentava a escravidão, né, nesse tempo histórico dela é mais ou menos o que a especulação imobiliária sustenta das dificuldades da manutenção de quilombos hoje? Não vou nem falar urbanos, mas... Porque, assim, uma coisa que eu acho que tem em comum das histórias de vocês duas é essa luta... a sua principalmente, a partir da violência, né? Vão expulsar a gente daqui, vão embargar uma obra, vão proibir a gente de fazer, vão colocar um monte de regra que sabem que não tem como a gente cumprir para que a gente não possa mais estar aqui. Você acha que faz sentido, assim, essa comparação? Todo sentido. É foda, né? Todo sentido. Porque é isso. Tem o Hidden Figures, elas falam isso. Se você... Quando você tá perto de ganhar o jogo, mudam as regras. Essa da especulação imobiliária, eu acho que eu acompanhei um pouco. Deu nos jornais, essa coisa das obras, né? Lá em 2017. E eu fico pensando, a galera não tem vergonha, né? De ir pra cima esmagando vocês, assim. Não tem. E a coisa só piora. Porque eles vão aperfeiçoando, Sim. né? As ferramentas da maldade para que... e assim, essas ferramentas da maldade são a partir de leis. Né? Quem está com a caneta na mão e assim automaticamente eles podem alterar a partir de projetos de lei para alterar algo que já foi constituído. Então, o nosso maior enfrentamento é sim essa questão da especulação imobiliária e a mineração. Sim.
Então, assim, essas tecnologias, né, o que a gente de enfrentamento são os nossos territórios. São os nossos territórios. Então, que para a gente, se não houve a consulta, não pode fazer. Não pode construir. E isso para a gente tem sido mola propulsora de luta, Sim. sabe? Uma das. Sim. E além dos nossos corpos, né? Uhum. E que, inclusive, faz a gente estar atento, porque se não houve consulta, não pode fazer, para eles criarem uma outra lei dizendo que não precisa de consulta, também é daqui para ali, né? Então, você tem que estar sempre atento e vigilante para que não tirem mais essa através de uma canetada, assim. Você contou que a sua história ganhou um novo contorno quando você ouviu Makota Cássia contando a história dela. Eu queria saber duas coisas. A primeira, o que mais te impactou, assim, naquele momento que você teve essa catarse de descobrir que algo estava acontecendo e alguém tinha acabado de dar um nome? E o que você acha que pessoas que podem ter uma história parecida com a sua têm que estar atentos também e prestar atenção para que a gente continue registrando e cobrando que os quilombos sejam reconhecidos, para que, sei lá, infelizmente, né, não chegue só na hora da violência? Eu penso que os nossos quilombos, eles são quilombos irmãos, principalmente por eles estarem ali na mesma regional, sabe? E a forma como invadiram o território do Manzo foi muito próxima, assim, guardadas as devidas proporções, mas assim, foi tão rápido o embargo da obra, foi tão rápido a desterritorialização dos meus pais. Meu pai, ele nasceu no quarto que ele dormia com a minha mãe, aonde o umbigo dele está enterrado. Não tem como ele sair de lá, gente! Sabe? E assim, a forma inflexível que os meus mais velhos, eles encontraram no poder público. Sim. E aí depois, a nossa casa, ela ficou assim, um quarto e um banheiro e uma cozinha. E na época da pandemia, eu fiquei com os meus 4 filhos nessa situação. E até hoje isso não se resolveu. E até hoje a gente luta por isso. São 5 anos. E essa inflexibilidade, ela tem cor e ela tem raça. Porque totalmente. Tem certos corpos que as negociações são completamente diferentes. Totalmente. Quando essa violência conecta e junta vocês, é sempre ruim, a gente não queria que isso acontecesse, mas eu tendo a enxergar também que isso fortalece os laços de luta, né? Porque é isso, você passou uma vez, você não quer passar de novo. Você não quer perder. Porque a desterritorialização não é só física, é te tirar uma memória, um umbigo, sabe, tá enterrado. Igual quando teve as tragédias, né, de Mariana, de Brumadinho. Ah, faz outra casa. Não, galera, não é assim. As paredes, elas carregam história. Os vizinhos, o cheirinho. Você sabe a hora que a sua vizinha tá fazendo café, exatamente, sabe? Não é assim que a banda toca, que a coisa funciona. Enfim, vamos seguir. O Abdias do Nascimento lembrava uma coisa simples e profunda. A história do negro no Brasil é uma história de luta. E essa luta, ela não ficou no passado, ela continua. E muitas vezes cobrando um preço altíssimo. Eu trabalho com rede social, né? É ótimo, é uma delícia, mas tem o mesmo potencial de ser horrível, né? A gente tem discurso de ódio, ameaça, enfim. Como é que se sustenta uma liderança? A pergunta é para as duas. Como é que se sustenta uma liderança quilombola nesse tempo presente com o que a gente... Óbvio, a vida não é só rede social, mas muito passa por ela. Com esses discursos de ódio, com todas essas coisas que a gente sabe que existem lá. Como que se sustenta e como que se cria essa liderança nesses tempos novos? Nossa, essa pergunta ela é uma pergunta que a gente faz todo dia, né? Sim. Porque a gente todo dia precisa estar viva.
E não só sobreviver. Não só sobreviver. E aí, o que me sustenta, na verdade, é o meu pertencimento à minha tradição, sabe? Eu acho que se não for a fé, eu não tenho coragem. É isso. Então, e a gente é criada, né, Nívia? A gente é criada para poder se comportar numa sociedade de medo. Então, o tempo todo, e até hoje, em todas as gerações, desde quando eu nasci, eu sempre ouvia cuidado, não pode, não faça, não peça, e é sempre assim. A minha mãe, eu mesmo lembro que quando minha mãe levava a gente no trabalho da minha avó, ela falava, vou te levar, você não pede nada, porque se você pedir, quando você voltar, você vai ficar de castigo. A gente ficava até com medo de aceitar. E aí você vai tendo que desconstruir. Então, todo dia você tem que desconstruir um pouco dos medos que te construiu. E aí, porque aí esse medo você desconstrói a partir realmente, aí eu vou muito na religião, né, nas tradições, nas minhas matrizes africanas e busco lá essa coragem. Então eu vou na coragem em ação, na estratégia de Dandalunda, na negociação de Kayaya e na reflexão, né, de Zumba. Então, essas mulheres aí são as que me sustentam a coragem. Se não fosse, eu não sei, talvez, como que eu poderia me organizar. Mas hoje eu me sinto muito encorajada, né? Inclusive, eu já perdi o medo também de morrer, porque numa sociedade, num país como esse, que mata todo dia as lideranças, né, femininas que nós temos, a gente tem que enfrentar isso, não pode ter medo de morrer. E não mais também criar alternativas e estratégias de pedir. Então, eu vou lá e negocio, e se não tem negociação, eu tomo. É nesse lugar mesmo, e é nessa retomada, eu vou todo dia levantando com coragem. E olhando também sempre para trás, né, nas mulheres que estão ali. E que não tiveram opção. E que precisa se encorajar também a partir desse meu movimento. Então, é isso, né? É todo dia você levantar, colocar o pé no chão, abrir a porta, dar bom dia para o sol, dar bom dia para a planta, para todo mundo, todos esses seres ali que te inspiram, que te sustentam e que te alimentam. E ir na coragem. Nós precisamos todo dia, nós mulheres negras, a gente precisa todo dia acordar e fazer o nome do Pai, né? Saudar Deus, mas ainda falar com coragem que eu tomo um bom dia. Eu, ouvindo a senhora falar, eu fico pensando que, quando a senhora fala, né, eu perdi o medo de morrer. Eu acho que é urgente que a sociedade comece a temer que mulheres como a senhora, como Luciana, como todas nós, estejamos mortas. Porque a gente, em algum lugar, há um medo de morrer em nós, mas a sociedade também precisa passar a ter medo de perder gente como nós. Porque é todo dia uma, é todo dia uma, é todo dia uma. Gente, olha o tanto de tecnologia ancestral que já se perdeu nesse caminho. A sociedade precisa passar a ter medo de perder mulheres como nós. Não é só a gente que tem que ter medo de morrer. E você, me conta. O que você acha que sustenta isso? Eu vou na circularidade da Makota, sabe? Assim, é na fé mesmo. É na água na rua, é na reza no Ori diariamente, é na fé, é lembrando de que os nossos não tiveram medo, se tiveram, não deixou transparecer, porque eles foram, e que seja melhor em mim, que essa circularidade e continuidade, ela seja melhor em mim. Então, não tem outra forma, porque a gente tem que ir. Então, o mundo tá aí pra gente. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que tradição não é sinônimo de estática. Então, a gente tem que percorrer diante desse novo, sem perder aquilo que nos sustenta. Então, a gente precisa continuar e a gente precisa aprender e ensinar também com a nossa ancestralidade, com aquilo que a gente aprende nos nossos territórios, porque eu acredito que o viver é uma troca, né? Sim. É na lógica de Exu, isso é uma troca, nós estamos aqui para trocar, então nós estamos dispostas para essa troca. Eu estava falando que a sociedade precisa ter medo que mulheres como nós estejamos mortas,
o que você definiria, assim, para além do que a gente sabe de ancestral, né? Ancestralmente falando, todos perdemos quando morre uma de nós e leva todo o seu conhecimento, enfim. Mas o que a luta quilombola perde quando a gente perde uma liderança como a Mãe Bernadette, por exemplo? A gente perde possibilidades de vida, de bons ensinamentos, de a gente poder conviver de uma forma bonita com a natureza, com a espiritualidade, porque nós somos todos e todas seres espirituais, nós estamos tendo a oportunidade de poder experimentar a materialidade, a matéria. Então, quando pessoas como Mãe Bernadette, ela faz a passagem da forma como foi, todos nós perdemos a oportunidade de experimentar uma materialidade a partir da espiritualidade que era dela, né? Então, a partir dessa violência. Então, todos nós perdemos. Sim. Acho que vocês começaram falando, né, que a gente tem que o quilombo tem um modo de viver, que é um modo específico. Acho que falta muito também da sociedade como um todo essa disposição de se aproximar e de conhecer esse modo de vida, né? De enxergar o bom dia para a planta, de enxergar o bom dia para o sol, não como uma coisa da boca para fora, mas como uma coisa que sustenta a gente. É isso, é a água na rua todos os dias. Eu acredito que isso vai fazer com que meu dia seja diferente. A gente precisa se aproximar dessas tecnologias ancestrais, né? Zacimba Gaba nos ensina que a resistência também é paciência. O que vocês aprenderam sobre estratégia, tempo e paciência com os mais velhos? E com as mais velhas? Isso eu acho que é um aprendizado que ele é eternizado, sabe? Todo dia a gente aprende um pouco como se nós estivéssemos nascendo naquele momento. Eu acho que o que eu mais aprendi com as minhas mais velhas foi a maternidade. E eu me senti muito segura nesse momento. E eu acho que essa fase também que eu estou vivendo agora, né, que eu chamo muito, eu ficava brincando muito com o Nego Bispo, porque ele falava que a gente estava vivendo a geração neta, eu falava, então, se a gente está vivendo a geração neta, nós estamos vivendo uma geração voternidade também. Que bonito. Porque eu acho que isso também inspira muito a gente, sabe? E busca, e faz a gente toda hora ter que ir lá nas nossas mais velhas. Antes a gente, como mãe, eu ia até elas para poder pedir socorro, ajuda. Hoje, como vó, eu vou lá nelas para poder a gente trocar ideias, sabe? Então, isso é você poder ter esse lugar que você pode... Para nós, o feminismo negro, ele é muito solidão, Sim. É muita solidão. E ele é muita solidão porque nós não temos tempo mesmo de estarmos o tempo todo uma com a outra, por mais que a gente faça uma janela e uma porta virada para a casa do outro, a gente está só para poder sentir o cheiro. Sim. Mas assim, a troca, isso fica muito ausente. E eu acho que as nossas mais velhas, elas organizam isso para a gente, sabe? Para a gente não sentir falta e não sentir sozinha. Então, eu acho que essa minha convivência, né, a minha relação e a minha presença junto às mais velhas, de eu ter a certeza que eu não estou sozinha, porque elas estão ali o tempo todo me lembrando disso, que eu pertenço a uma comunidade, que eu pertenço a um coletivo, que eu cuido desse coletivo, mas esse coletivo também cuida de mim, então eu me sinto cuidada e com muita paciência também, que a paciência vem quando a gente vai ficando mais velha, a gente tem que trabalhar muita paciência. Então, as nossas mais velhas, né, que nos garante não perder essa paciência, não perder essa essência, né, de mulher, liderança. A gente, por mais que a gente lá fora a gente está guerreando, né, se defendendo, se posicionando, se colocando também como uma chefe de Estado, vamos pensando assim,
A gente também, e a gente faz isso porque a gente sabe que tem essas mais velhas para poder nos acolher, né, e dizer, pode voltar para casa, que aqui ainda tem colo, tem abraço, tem afeto, né, tem verdades, histórias. Então a gente está sempre ali acessando essa biblioteca rica que ainda não foi escrita. E aí a senhora se torna uma biblioteca também, né? Porque são muitos filhos, não só os filhos filhos carnais, mas os filhos que nascem das suas mãos também. Então, se torna essa biblioteca também, né? Então é importante ter paciência, porque é muito menino. Menino. Eu falo que são filhos da planta, porque não é do meu sangue, mas é da seiva. Sim, veio aí. E você, o que você me conta? Eu acredito que seja dentro dessa política do cuidado também, sabe? Eu cuido e sou cuidada pelos mais velhos, pelas minhas mais velhas, assim, desde sempre. E hoje, assim, eu vejo que lá no nosso território, né, lá em Santa Teresa, no núcleo de Santa Teresa, a gente tem muitas mais velhas. Nós estamos com uma maioria de mais velhas. E nós que somos adultos, né, estamos nesse processo de cuidado. E eu vou ensinando as minhas filhas, os meus filhos, a observar esse processo, não para que eles tenham a obrigação de cuidar de mim, porque eu também, eu não acredito nessa coisa da obrigação, né? A gente não é obrigado. Então, o que eu faço pelas minhas mais velhas, pelos mais velhos hoje, é ato de amor, é uma retribuição, não é uma obrigação, eu tenho que cuidar, não tenho não. E da mesma forma que os meus filhos e as minhas filhas também ouvem isso. Eles não são obrigados a cuidar de mim. Eles vão cuidar se eles acharem que precisa. Sim, mas eles aprendem com seu exemplo. É sobre isso, sabe? Então, assim, não é obrigação, é gesto de amor, sim, sabe? Então, e a paciência, e foi exatamente isso, assim. Com elas, a gente aprendeu a ser paciente, a esperar, até porque a gente vem de uma lógica assim, de não ter tudo. Então, esperar era um ato para a gente, né? Esperar várias coisas, esperar a hora do jantar, para ver o que a gente ia comer. Então, assim, esperar era esse estar junto. Sim. Né? Então, é na lógica do cuidado mesmo. O que você acha que mais pessoas negras precisam entender, assim, para ontem, com menos paciência, com menos tempo de esperar, sobre a preservação quilombola? Por que isso é tão importante? Por que é tão urgente que a gente entenda não só quem está dentro do quilombo? Eu acho que é a urgência do espelho. De se ver enquanto um povo quilombola em nós também. Sabe, eu penso que é na urgência do espelho, de poder se espelhar, se enxergar na gente. Porque é isso que Makota falou anteriormente. Não tem, para nós, não tem essa divisão de homem, não tem uma divisão de gênero. Né? A nossa urgência é pela nossa população preta, é para que a gente continue vivo, é para que a gente enfrente junto essas políticas. Essas políticas de morte do Estado contra os nossos, exatamente, contra os nossos corpos. E à medida em que nós fazemos questão de estar juntos, isso é um aprendizado para que outras pessoas que não são quilombolas, elas se enxerguem na gente, porque são sim. Nós estamos aqui, todos nós, os nossos territórios estão para receber e para que a gente possa fazer a retomada e retomadas no plural mesmo, porque nós precisamos continuar juntos e vivos. Nós não queremos sobreviver. Nós queremos que o bem viver que nós temos e que a gente luta pela manutenção dele, que seja para todo mundo. Sim. Nós não queremos continuar na base da pirâmide. E se nós continuarmos na base da pirâmide, que essa política quilombola, ela mostra que se tiver tudo bacana para nós, vai dar para todo mundo. Sim. Que a gente não quer dividir. Sim. O Fanon fala isso, né? A gente não quer entrar pro sistema. A gente quer acabar com o sistema. É sobre isso. Se ficar bom para todo mundo, ninguém incomoda ninguém e tá todo mundo, feliz.
O solo tem um lugar sagrado nas religiões de matriz africana. Preservar esses territórios é preservar o meio ambiente e a memória. Porque esses territórios guardam o que a história tentou enterrar. Quilombo não é esconderijo, quilombo é projeto. Para fechar, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast Heroínas Negras, que são o Minhas Heroínas. Então, eu quero que vocês coloquem no nosso álbum de fotografias heroínas pessoais, ou enfim, que só vocês conheçam, ou que mais gente conheça, mas que a gente queira relembrar, para ficar no nosso álbum de fotografias do nosso Negras Heroínas. Para isso, vocês vão responder 3 perguntas para mim. Quem é essa heroína? Por que ela é a sua heroína? E o que da história dela que a gente não pode esquecer? Nossa, eu não tenho como eu não trazer a minha mãe, né? Uma fofa. Mameto Munhandê, uma mulher preta, né, que vem ainda criança, né, com descendente de outras mulheres negras e que vem de uma descendência de Ouro Preto, de lavadeiras também. A gente tem que também, eu acho que essa questão, né, é muito histórica. Eu acho que a maior parte de nós somos filhas de lavadeiras. Nós nascemos, né, nessas águas das Gerais. E eu acho que trazer a minha mãe como uma referência de mulher negra é eu falar também de resiliência, porque e de insistência, sabe? Para além de uma resistência. A minha mãe foi insistente, por mais que se organizaram para eliminar, a minha mãe, ela construiu um quilombo. E aí eu acho que isso, para mim, é uma grande referência de mulher, de heroína, né? De heroína para mim, mas não é só... E para várias pessoas. Para várias outras pessoas. Outra coisa também que a gente também traz aí um pouco da minha mãe, ela ressignificou um outro modo de organizar a família e sustentou essa família, né? Ela manteve, ela reconstruiu de novo a possibilidades de ter famílias nesse quilombo que nem todos foram paridos por ela. Minha mãe teve 6 filhos só, nós éramos 6 irmãos, hoje nós somos 5, mas a gente viveu numa família de 13 irmãos. Então, todos esses outros irmãos, eles foram, aí eu vou falar, gestados, né, pela natureza, né? Pelas folhas, pelos banhos, pela a benzição, pelos ramos, pela descisa, pelas águas. E aí ela nos possibilitou a gente ter essa irmandade mesmo e entender da afetividade também, de que nós somos irmãos, não é porque nós somos filhos de Deus, mas porque nós somos filhos da natureza. Isso é lindo. É uma conexão inquebrável. Sim. Não importa, seja daqui, o vento ele bate em todo lugar. Com certeza. E ele leva a irmandade para todo lugar. Sim. E você? Me conte quem é, por quê e o que a gente não pode esquecer da história. Só uma? Sim. Hoje é só uma. Então, eu vou trazer minha matriarca que fez a passagem, Naí Policarpo Matias Dias, que é minha madrinha, que ancestralizou, e é uma mulher que ela é responsável por eu ter estudado, não só a mim, mas meus irmãos também, e boa parte lá dos jovens lá do nosso quilombo, e ela cuidava da gente porque a gente estudou num colégio onde ela era cantineira, e a gente sempre nos refugiávamos nela, né? E foi com ela que eu também aprendi a plantar, e com minha mãe também, mas sobretudo com minha madrinha, e a ter fé. Eu aprendi a ter fé com ela. Então, assim, eu não sei assim, o que é desistir, porque sempre veio a fé na frente. E eu aprendi a ter fé com ela. E aprendi a ser forte com ela, uma mulher que sofreu várias situações, várias violências, e raramente eu vi essa mulher triste. Raramente eu vi essa mulher triste, e ela sempre colocava tudo na mão de Deus, e sempre rezava, e sempre colocava uma velinha. Então, eu aprendi a ter fé com ela, e eu me sustento também pela minha fé. Então,
é Dona Naí Policarpo Matias Dias. Diva. Presente, muito presente. Minha avó era desse jeito. Às vezes acontecia alguma coisa, a gente ficava... Acontecia, falava não, ela fala que ela tá viva. A gente atribulada, ela... Também ninguém reza nessa casa! Ninguém acende uma vela nessa casa! Muito, muito, muito legal. A gente é muito parente mesmo sem ser, né? Sim. Porque a gente acha essas coisas em todas as casas. Certeza. Essas mulheres, elas agora fazem parte do nosso banco de heroínas negras, um arquivo vivo de memória, afeto e resistência. Gente, muito, muito, muito obrigada por vocês terem estado aqui, compartilhado as histórias de vocês, os territórios de vocês. Acho que a parte mais importante de fazer isso que a gente está fazendo é registrar memória dessas histórias para que outras pessoas possam acessar e que a gente alargue um pouquinho o caminho do registro, né? É muito importante a gente falar sobre, mas essa história oral que a gente fez aqui hoje vai virar um arquivo palpável, que vai poder ser usado como registro lá na frente. Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui e conversado comigo hoje. E obrigado a você, né, que está assistindo, que está ouvindo. Não esquece de se inscrever no canal da produtora Sarasvati. E no próximo episódio, a gente fala das heroínas pioneiras na cultura. Muito obrigada. A bênção. Abençoa a bênção. Axé, minha mãe abençoe vocês. Axé. E até a próxima. Tchau.